horas. 18 graus. Os hits e as novidades das melhores rádios do planeta. Global Radio 88.4. IbizaGlobalRadio.com. Concierto Punta 94.3. Radio Monte Carlo. Antenne Koblenz hat jetzt sein eigenes Radio. Das neue Radio aus Koblenz für Koblenz. Ab 29. Februar auf der 98.0. Você ouve aqui no Bunker da Cultura, o web rádio 24 horas no ar. Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, sexta-feira, 19 de junho, 21 horas e 1 minuto, 18 graus. Vamos lá para as nossas notas curtas do dia de hoje. O que temos aqui depois do dia bombástico de ontem, né? Hoje a coisa ficou mais nas especulações. Vamos, página. O que tem que não quer abrir aqui? O que está acontecendo? Vejamos aqui. Essa aqui vem da página do Ministério Público do Trabalho, aqui do Distrito Federal, que diz o seguinte: não precisa ser nenhum jurista para entender essa nota aqui, e que mostra a que ponto chegou o socialismo instalado dentro do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal entrou essa semana com ação no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e pediu a reintegração de todos os empregados demitidos pela churrascaria Fogo de Chão Limitada em Brasília. Além de pedir a proibição de novas dispensas em massa sem a prévia negociação coletiva com o sindicato profissional. Em caráter sucessivo, a ação pede que os empregados dispensados tenham a manutenção do seu plano de saúde enquanto durar a situação de calamidade pública, recebam cesta de alimentação e indenização no valor equivalente ao quádruplo de sua remuneração, além da garantia de preferência na recontratação por ocasião da retomada das atividades empresariais. O Ministério Público do Trabalho cobra também o pagamento de indenização no valor de R$20 milhões a título de dano moral coletivo. O pedido liminar foi indeferido pela juíza Elisângela de Souza Castro Dickel, da 5ª Vara do Trabalho de Brasília. Segundo ela, devem ser observados o direito à ampla defesa e ao contraditório, assim como a respectiva dilação probatória. A ação civil pública deve ter seu mérito apreciado em breve. Ainda não há data para a audiência inaugural. Mas aí vocês fiquem pensando, a empresa demitiu todos os funcionários. Eles pedem a reintegração. Mas é um restaurante, ninguém pode acessar restaurante, ninguém pode almoçar ou jantar em restaurante. Como é que a empresa vai pagar os salários? E pior ainda, é o que o MP pede a título de indenização, R$20 milhões por dano moral coletivo. Eles querem manter emprego ou eles querem quebrar a empresa? Né? Isso aí é a mentalidade tosca e marxista implantada dentro do Ministério Público do Trabalho, que acha que o empregador é o vilão opressor, que tem que fazer tudo aquilo que os empregados querem ou precisam, ou que o judiciário trabalhista exija dele. Né? É dessa forma que a justiça trabalhista trata os empresários. E ainda querem emprego. Vamos ver aqui.
Vamos ver aqui. A Universidade de São Paulo está desenvolvendo uma vacina por spray nasal contra a Covid-19. De acordo com a universidade, o modelo de imunização já foi testado com resultados positivos em camundongos contra a hepatite B. Para construir a nova vacina, os pesquisadores colocaram uma proteína do novo coronavírus dentro de uma nanopartícula criada a partir de um substrato natural. A substância resultante é aplicada em forma de spray nas narinas do paciente. Segundo a equipe que desenvolve a vacina, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a expectativa é que o organismo do paciente produza o IgA secretoram, um tipo de anticorpo presente na saliva, na lágrima, no colostro, no trato respiratório, no intestino e no útero, que atuaria no combate ao novo coronavírus. A nanopartícula criada pelos pesquisadores e utilizada na construção da vacina permite que a substância permaneça na mucosa nasal por até 4 horas, tempo suficiente para ser absorvida e iniciar uma resposta no sistema imunológico. De acordo com a USP, para garantir a imunização, serão necessárias a aplicação de 4 doses, 2 em cada narina, com um intervalo de 15 dias. Os protótipos devem ficar prontos em cerca de 3 meses, quando será possível iniciar os testes em animais. Os pesquisadores estimam que o produto seja repassado ao público a um custo de R$100. Todo mundo correndo atrás aí para criar a tal de vacina logo para acabar com essa história de pandemia e dependência do sistema público de saúde. A Argentina está daquele jeito, né? O governo socialista lá implementando o caos socialista semelhante ao da Venezuela e o povo na rua protestando contra as expropriações e a quebradeira do Estado argentino. Eles estão muito próximos de nós. Deixa eu ver aqui. Cadê? Onde é que tá? Aqui. Não é esse aqui. Vamos lá para os nossos temas de hoje. Hoje eu vou falar de um personagem da história brasileira. Sempre, pelo menos uma vez por semana, eu trago um personagem da história brasileira para a gente conhecer com um pouco mais de profundidade. Hoje eu trago o Dom Pedro II, figura, pelo menos em gravuras e nos livros de história, a gente vê muito a imagem dele, aquele senhor grisalho, barbudo, né? Mas vamos conhecer um pouco mais a respeito do Dom Pedro. O menino tinha apenas 5 anos quando foi arrancado da cama e levado da Quinta da Boa Vista para o Paço Imperial do Rio de Janeiro. Assustado, chorava sem parar, encolhido no banco de trás da carruagem. No caminho, o veículo foi parado por populares que tiraram os cavalos e se encarregaram de levar eles mesmos a carga preciosa ao seu destino. Havia cheiro de pólvora vindo de tiros de artilharia. Uma multidão tomava as ruas. O pequeno Pedro II, tornado infante do Brasil naquela noite de 7 de abril de 1831, ocuparia o lugar do pai que acabara de abdicar. Sua mãe, Maria Leopoldina, havia morrido quando ele era um bebê. Enquanto o garoto era levado ao Paço, Pedro I já estava a bordo da fragata inglesa Warspite e pai e filho nunca mais se viram outra vez. Por quase meio século,
o chamado órfão da nação, ocuparia o papel de fiador do império. O golpe que lhe garantiu a maioridade aos 15 anos transformou Pedro de Alcântara no condutor do segundo reinado. Enquanto os vizinhos latino-americanos se fragmentavam em pequenas repúblicas comandadas por caudilhos, o Brasil, grande e unido, era visto pela Europa como uma ilha de civilização em meio à barbárie. Pedro foi criado por tutores. O primeiro deles foi o patriarca da independência, José Bonifácio, e por funcionários do palácio. Sua formação foi uma só. Seus professores trataram de lhe ensinar como ser magnânimo, justo, educado, comprometido e fiel ao país. Pedro cumpriu à risca o que lhe foi ensinado. Quando morreu no exílio aos 66 anos de idade, em 1891, seu obituário no jornal The New York Times afirmou que ele foi o mais ilustrado monarca do século. Dom Pedro II foi um servidor de seu país desde a abdicação de seu pai. Seus passos eram vigiados, suas atividades se transformavam em relatórios analisados no parlamento. O Marquês de Itanhaém, o tutor que sucedeu Bonifácio, preparou um regulamento para o garoto que incluía acordar diariamente às 7 da manhã. A partir daí, cada hora tinha uma atividade específica e até as conversas seguiam um tema definido. A rubrica de diversão durava 2 horas diárias. O dia acabava às 21h30 e o sono era precedido de mais leituras. O objetivo do tutor, como relata José Murilo de Carvalho, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, era criar um paladino. Itanhaém queria formar um monarca humano, sábio, justo, honesto, constitucional, pacifista, tolerante. Isto é, um governante perfeito, dedicado integralmente às suas obrigações acima das paixões políticas e dos interesses privados. Ao mesmo tempo, é necessário lembrar, seu governo, assim como o do pai, foi marcado pela restauração estrutural do escravismo. A vida pessoal de Pedro II, como se vê, não pertencia a ele. Visitas de parlamentares para checar em loco a educação do príncipe eram comuns. O parlamento recebia relatórios sobre os avanços do futuro monarca. O de 1837, por exemplo, dava conta que Pedro II falava e escrevia em francês e era capaz de traduzir do inglês. Mas, como registra José Murilo de Carvalho em seu livro, o deputado Rafael de Carvalho criticava a falta de exercícios e divertimento. Segundo os observadores, era um menino tímido, ensimesmado e seguramente muito carente de afeto. Imperador na puberdade, Pedro II logo encontrou uma palavra que o acompanharia ao longo de toda a vida para descrever as cerimônias, rapapés e atividades inerentes ao mandato: maçada. Fez uso dela ao comemorar seu primeiro aniversário na condição de imperador, quando anotou em seu diário, depois de um dia que começou às 7 da manhã e incluiu missa, Tedeum, beijamão e teatro: agora façam-me o favor de me deixarem dormir. Estou muito cansado e não é pequena a maçada. Diversos diplomatas ao longo de seu reinado observaram o tédio que brotava do imperador. Sobravam palavras como triste, infeliz e enfadado para descrevê-lo. Para Carvalho, porém, tratava-se de uma máscara. O laconismo e o aparente enfado eram, sem dúvida, recursos de que o rapaz fazia uso para acobertar a enorme insegurança. Talvez o golpe mais duro na vida do jovem imperador tenha sido seu casamento e a vida em família. Para começo de conversa, encontrar uma noiva foi tarefa complicada. O imperador governava um país distante e atrasado.
Não havia no Rio de Janeiro nada que nem de perto lembrasse uma corte. Diga-se, os títulos nobiliários do Império Brasileiro não eram herdados. A cidade era impraticável no verão e ainda havia a fama de garanhão do pai de Pedro II. Para piorar, o imperador era um sujeito alto e de lindos olhos azuis, mas sua voz bastava que abrisse a boca para que essa boa imagem inicial rapidamente se esvanecesse. A voz era aflautada, fina e aguda como em falsete, mais própria de um adolescente em início da puberdade do que de um adulto no posto de imperador. Então esse é o nosso Pedro II, nosso segundo imperador, que foi literalmente fabricado pela corte e pelos servidores públicos do reino brasileiro. O segundo tema que eu trouxe para hoje é bem contemporâneo. É um artigo do Eduardo Sklars, intitulado Uma Bomba para Stalin. Era um pouco mais de 20 horas daquele 19 de junho de 1953, quando o rabino entoou o salmo na prisão de Sing Sing, a 50 quilômetros de Nova York. Foi a última voz ouvida por Julius Rosenberg, de 35 anos, e sua mulher Ethel, de 37, presos nas cadeiras elétricas. Eles tinham sido condenados em 1951 por espionagem e por revelar à União Soviética os segredos da bomba atômica. Julius morreu na primeira estremecida de 57 segundos, mas Ethel resistiu. Precisou de outras 2 descargas até que seu coração parasse de bater. Nas décadas seguintes, a inocência dos Rosenbergs ganhou ares de verdade absoluta. Com a extinção da União Soviética, porém, os fatos começaram a vir à tona. Arquivos da KGB foram abertos, ex-agentes russos publicaram autobiografias e nos Estados Unidos o público finalmente teve acesso a um segredo guardado a muitas chaves, o projeto Venona, que decodificou mensagens enviadas a Moscou durante a guerra. Tudo isso prova que Julius trabalhou para a espionagem soviética com a conivência passiva da esposa Ethel, diz o jornalista Asef Kfouri, autor do livro O Caso Rosenberg. Essa história começa nos anos 30, quando os Estados Unidos mergulharam na depressão econômica. Filho de judeus poloneses, Julius foi um dos tantos jovens americanos que cresceram durante a crise e vislumbraram no marxismo a ponte para o novo mundo. Aos 16, ele já era membro ativo da Juventude Comunista. Conheceu Ethel numa atividade do grupo e casou-se com ela em 1939, quando se formou engenheiro. Enquanto o casal dividia o teto e os ideais em Nova York, cientistas corriam contra o tempo no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México. Faziam parte do ultra-secreto Projeto Manhattan para criar a bomba atômica. Após a vitória sobre o Eixo, em 1945, Estados Unidos e União Soviética romperam a aliança e deram a largada para uma corrida armamentista. O governo americano advertia que a ameaça comunista estava dentro do país. Querem derrubar nosso governo, dizia o presidente Harry Truman. Em 1949, ele soube, por seus auxiliares, que a União Soviética testara sua própria bomba A. O cogumelo radioativo da Sibéria indicava que o segredo havia sido roubado debaixo do nariz do FBI, diz o jornalista americano Alvin Goldstein, no documentário
a incômoda morte de Julius e Ethel Rosenberg. O Serviço Secreto americano iniciou uma caçada para desvendar como os soviéticos conseguiram detonar a bomba atômica. Os agentes concluíram que o segredo do armamento tinha sido revelado à União Soviética por espiões infiltrados no governo. Em 6 de março de 1951, Julius, Ethel e Sobel sentaram no banco dos réus da Corte Federal de Nova York acusados de conspiração para fazer espionagem. O júri era formado por 11 homens e uma mulher, nenhum deles judeu. Ehrlichir era amigo de Sobel, mas incriminou-o. Disse que estava presente no momento em que ele entregou um filme secreto a Julius. Harry Gold diz ter sido enviado por Julius a um encontro com Greenglass e passado informação deste ao agente russo Yakovlev. Já Greenglass afirmou que Julius o induziu a ingressar no Partido Comunista e a roubar os segredos atômicos. Greenglass também disse que Ethel havia datilografado um documento com segredos que ele conseguira em Los Alamos. Julius e Ethel foram as testemunhas de defesa e negaram tudo. Quando o juiz Irving Kaufman lhes perguntou se haviam pertencido a alguma organização comunista, eles mantiveram silêncio, um direito garantido pela 5ª emenda da Constituição americana. Ficaram calados para proteger antigos colegas, mas desagradaram o júri. Todos sabiam de sua militância. Sobel preferiu não se declarar. O júri decidiu que os 3 réus eram culpados. Resultado, eles receberam a pena capital e Sobel 30 anos de prisão. Então esse é um dos casos de espionagem, um dos primeiros grandes casos de espionagem soviética nos Estados Unidos, registrado na história contemporânea. Deixa eu ver aqui. Vamos de um artigo referente à nossa situação momentânea, um artigo escrito pelo John Temme. Ele é editor e colaborador da revista Forbes nos Estados Unidos, e ele escreve o artigo intitulado "Abram e deixem que as pessoas façam suas escolhas". Os defensores do lockdown e do isolamento horizontal alegam estar seguindo a ciência, mas essa é apenas uma frase de efeito criada exatamente para encerrar a discussão e interditar o debate. Hipóteses científicas devem ser refutáveis por observação. O método científico é o processo de testar hipóteses refutáveis por meio de observações empíricas que ou respaldam ou rejeitam essas hipóteses. A ciência e o debate científico nunca estão concluídos, muito menos estão fechados a qualquer desafio ou discussão. O que os defensores do lockdown e do isolamento horizontal querem realmente dizer ao alegarem que estão seguindo a ciência é que as declarações feitas por determinados cientistas deveriam ser aceitas como axiomas inquestionáveis, pleonasmo intencional, e que qualquer um que questione essas declarações é um ignorante, um reacionário, um maluco que acredita em teorias da conspiração. Só que o problema se torna óbvio quando diferentes cientistas fazem declarações conflitantes. E o problema se torna pior ainda quando o mesmo cientista faz declarações contraditórias em momentos distintos. Ademais, já há evidências concretas de que lockdown não altera o número de mortes per capita. Estatísticos não conseguem encontrar nenhuma diferença de excesso de mortalidade entre os países que se trancaram e os que não se trancaram. Como bem disse Jeffrey Tucker, o que temos de concreto é que os governos ao redor do mundo embarcaram em um grande experimento de controle social
que não tinha nenhuma comprovação científica. Ninguém consegue apresentar um único estudo acadêmico, revisado por pares, multicêntrico, que tenha utilizado grupos de controle e que tenha feito estudos randomizados, controlados, demonstrando irrefutavelmente que o lockdown é a maneira mais garantida de se combater uma epidemia. A única coisa que foi apresentada foi um modelo matemático do Imperial College de Londres, só que os modelos do Imperial College possuem 20 anos de histórico pavoroso. Suas previsões sempre se revelaram astronomicamente erradas, e é apavorante que eles tenham sido utilizados para nortear decisões tão importantes. A própria imprensa britânica não se cansa de ridicularizá-los. Tudo isso, em suma, significa que os governos ao redor do mundo embarcaram em um grande experimento de controle social, baseado em teorias não comprovadas e utilizando métodos não testados. Mas o objetivo aqui não é discutir estatísticas ou metodologias. Por isso, o que vem a seguir é apenas um apelo por liberdade e, acima de tudo, por responsabilidade individual. Quero voltar, mas tenho medo. Sim, eu quero reabrir meu negócio exatamente neste segundo, mas temos de ser cautelosos e sensatos. O que acontecerá se reabrirmos muito cedo e contribuirmos para um novo surto? E se este novo surto for rastreado e apontar como origem o meu negócio? Aí ele seria fechado e eu não teria mais nada. Essas foram as palavras de um cidadão chamado Chris Escobar. Ele é proprietário do Plaza Theater, um complexo de salas de cinema em Atlanta, que é considerado o 5º melhor do mundo. Ele disse isso em uma entrevista ao New York Times. As palavras de Escobar são sensatas e certamente são compartilhadas por vários empreendedores ao redor do mundo, de modo que se trata de um exemplo que pode ser tido como genuinamente universal. E são exatamente essas palavras de cautela que demonstram vividamente por que os governos devem reabrir suas economias, porque é seguro fazer isso e porque nem sequer deveria ter havido um desligamento forçado das economias. Por mais paradoxal que pareça, as palavras deste empreendedor são a comprovação de que pessoas e empresas não precisam de uma lei impondo desligamentos e nem de legislações norteando reaberturas. E é assim porque, em geral, não é do feitio do indivíduo fazer coisas que podem matá-lo. Que o novo coronavírus represente uma ameaça desconhecida significa que, com ou sem lockdown ou isolamento horizontal, consumidores e empreendedores teriam sido bem mais do que cautelosos e ainda continuariam sendo. Em uma sociedade livre não existe algo como não fazer nada em resposta a algo que tem o potencial de matar. Se há algo que a história do mundo comprova, é que indivíduos livres estão constantemente respondendo a desafios e organizando maneiras de atacar esses desafios. Acreditar que, se não houvesse políticos e burocratas dando ordens e apresentando diretrizes, as pessoas simplesmente ficariam sentadas inertes e apáticas em resposta ao novo coronavírus, não é nada realista. Elas teriam se mobilizado. Elas sempre fizeram isso. Na melhor das hipóteses, a brutal intervenção política, por mais bem intencionada que fosse, simplesmente revogou essa possibilidade. Indivíduos empreendedores com iniciativa sempre formaram associações e entidades com o objetivo de lidar efetivamente com ameaças potencialmente graves. Como estamos vivenciando diariamente em meio a este desnecessário lockdown, inovações feitas por indivíduos tornaram possível que os cidadãos ao redor do mundo se comunicassem instantaneamente por telefone, computador e cada vez mais face a face, lembrando aí dos aplicativos de mensagens como o Zoom, o Skype e o WhatsApp. Com fartas informações disponíveis, graças a esses avanços, a ideia de que indivíduos precisam de diretrizes emitidas por políticos
para criarem respostas a um vírus de maneira segura é totalmente irrealista. Mais realisticamente, a simples pressuposição entre alguns de que o vírus é fatal para determinados grupos de pessoas já basta para explicar por que os indivíduos deveriam ter sido deixados livres para organizar respostas por conta própria. Como bem disse o poema chinês, que depois foi parodiado por Mao Tse-tung, que flores de todos os tipos desabrochem, que diversas escolas de pensamento se enfrentem. Se os estados são laboratórios de ideias em épocas boas, por que limitar as experimentações e as interações em épocas ruins, recorrendo a lockdowns homogêneos e uniformes? É desnecessário enfatizar que a reação política a um vírus, a qual limitou amplamente nossas liberdades para o nosso próprio bem, entre aspas, nada mais foi do que um arrogante non sequitur. A morte é sempre uma possibilidade à espreita e sempre pode surgir do desconhecido. Exatamente por isso, não faz nenhum sentido restringir o exato capital humano, que já aniquilou várias outras doenças no passado com criatividade, engenho, crescimento econômico e avanços trazidos pela combinação de acumulação de capital mais inteligência. E, no entanto, é exatamente isso o que foi feito. Alguns responderão que não estão dispostos a arriscar e arcar com a possibilidade de terceiros não obedecerem às normas sociais que se originariam destas respostas voluntariamente implantadas por indivíduos livres. Ok, mas assim como não existe algo como não fazer nada em resposta a um vírus, também não existe uma sociedade na qual absolutamente todas as pessoas seguem todas as regras. E isso vale até mesmo para os mais brutais e autoritários estados policiais. Aplicado a uma sociedade livre, sim, alguns indivíduos iriam desdenhar das regras voluntárias para aplacarem seu desejo de ficar perto de outros. Sendo assim, os mais temerosos teriam uma resposta fácil para isso: auto-isolamento. Assim como usuários de heroína produzem informações cruciais para os seguidores da lei ao utilizarem aquilo que políticos não permitem, indivíduos descuidados e negligentes em relação à Covid-19 também forneceriam informações cruciais para o resto da sociedade. Goste ou não, é assim que funciona uma sociedade livre. Vale a pena enfatizar aquilo que já deveria estar óbvio. Essa abolição das liberdades individuais, que muitos dizem ser a solução para o novo coronavírus, é exatamente o que nos afasta de uma solução. Há tanto que ainda não sabemos, e um dos motivos para ainda não sabermos é que há muitas regras e muitos continuam proibidos por decreto de produzir informações sobre quais seriam as implicações de pessoas livremente se movendo e interagindo. E o mesmo vale para empreendedores. Como demonstrado acima, Cris Escobar não está seguro para reabrir seu empreendimento. Para ele há muitas incertezas e muita coisa desconhecida em relação ao vírus. Consequentemente, ele não quer tomar uma decisão econômica que poderá macular a marca de seu empreendimento. Escobar deve ser totalmente livre para continuar fechado. Ao mesmo tempo, não é desarrazoado sugerir que vários outros empreendedores não compartilhem do pessimismo de Escobar. Ou isso, ou então não é um luxo ao qual podem se dar. Logo, para que seus empreendimentos possam sobreviver, eles precisam reabrir urgentemente, para ontem, de modo que eles irão arriscar a possibilidade de o vírus se disseminar em seu estabelecimento, o que afetará para sempre a sua imagem. Sim, essa é uma possibilidade. E caso aconteça, uma enorme quantidade de informação será produzida, estudada e entendida. Informação que seria revertida para Escobar e o ajudaria em seus planos de
reabertura. De novo, goste-se ou não, é assim que funcionaria em uma sociedade livre. Com efeito, deve-se enfatizar que, embora Escobar esteja relutante em reabrir seu empreendimento hoje, é também possível que ele esteja disposto a esperar meses ou até mesmo anos, o tempo que alguns dizem ser necessários para se recriar ou para surgir uma vacina, para reabrir os negócios. Com o tempo, empreendimentos terão de retornar suas operações ou então irão à falência, o que simplesmente nos remete de novo à importância de termos liberdade hoje. Deixem que os intrépidos comecem suas experimentações com sua propriedade. Permitam que pessoas livres voltem a voluntariamente frequentar esses estabelecimentos e vamos todos aprender com o que essas ações irão revelar. Sem essas pessoas livres e intrépidas, não será possível realmente conhecermos a verdade sobre o coronavírus. Entender como ele se dissemina e quem é o mais vulnerável a ele. Pessoas livres produzem informação. Isso é liberdade. O SARS-CoV-2 não será o último vírus deste tipo a se disseminar pelo mundo. Pode ter a certeza de que, tão logo a próxima cepa surgir, cientistas alarmistas, médicos e autodeclarados especialistas irão, sem nenhum esforço, convencer políticos assustados e ávidos por fazerem alguma coisa a nos protegerem da doença e até mesmo da morte. Políticos adoram isso. E é exatamente por isso que as pessoas traumatizadas pelo lockdown deveriam se concentrar no argumento da liberdade. Afinal, será que realmente precisamos de políticos para evitarmos ficar doente? Precisamos de burocratas para nos proteger da morte? É realmente possível alguém afirmar isso sem nenhuma vergonha? Os lockdowns são inaceitáveis, não porque destroem empregos, empresas e o espírito humano. Eles são inaceitáveis porque tudo aquilo que retira a liberdade é, por definição, contra a própria vida humana. Os lockdowns nos cegam para aquilo que é melhor para nós, impossibilitando que enxerguemos o que irá nos manter seguros quando nossa segurança estiver em risco. Em suma, embora também estejam a nosso favor, números e estatísticas não são a maneira correta de se debater a Covid-19. Os lockdowns e o isolamento horizontal. Se formos debater exclusivamente em termos de números, estaremos entregando para os próprios políticos que criaram toda essa catástrofe econômica o poder para fazerem tudo isso de novo. Não incorramos novamente neste erro. E, acima de tudo, que não permitamos que os lockdowns e as imposições de isolamento horizontal voltem novamente, pois aquilo que esmaga a liberdade também aniquila o conhecimento necessário para prolongar a vida e o bem-estar. Deixemos que as pessoas sejam responsáveis e descubram por meio dos sinais como serão o presente e o futuro, agora que um novo vírus entrou em nossa vida. Que bom seria, né? Que bom seria que se a gente pudesse realmente ser livre. Mas, infelizmente, a classe política já há muito tempo adora criar lei, botar fiscal na rua, ameaçar e, principalmente, criar cenários de catástrofe, né? Pânico e medo permanente, 24 horas por dia, para destruir o psicológico de qualquer um. Com a ajuda, por óbvio, da mídia e a própria população que acaba comprando essa ideia. 21h40. O Leitura de História na Quarentena fica por aqui hoje. 10 horas eu estou de volta com o Friday Night. Nesses 20 minutinhos aí eu vou tomar uma aguinha e às 10 eu estou de volta. Então,
Até lá!